Estamos trabalhando no prejuízo, deixando o agricultor trabalhar com preço justo. A gente sabe produzir, a gente sabe plantar, a gente sabe colher, a gente sabe fazer os tratos culturais. Mas aí quando a gente está pagando para trabalhar, de 30, 40 sacas por alqueire, aí é injusto com o agricultor, com o produtor aí que acorda de sol a sol e dá o sangue por essa nação. É um preço injusto. Pagando praticamente para trabalhar, deu uma melhorada, mas agora a tendência é cortar, infelizmente. Vamos esperar aí as políticas públicas, se a gente vai ter uma melhora significativa para nós produtores, que tem o apoio do Ministério da Agricultura. Carlos Fávaro, olhe para nós lá em cima. Talvez esse subsídio de 500 milhões seja pouco. Tem muito cereal plantado esse ano. Então o subsídio a R$ 87, a gente consegue estar produzindo trigo. A R$ 44, a gente tem um prejuízo muito sério. Vai quebrar todos os produtores desse tipo. Mas aí o trigo hoje, R$ 44. É um preço absurdo. É um preço que desanima o triticultor. Eu imagino aí nos meus últimos vídeos, tem muito produtor lá do Rio Grande também, como eu já vinha falado, que não vai mais semear trigo, não vale a pena. O trigo foi incentivado nos últimos anos, o Brasil tem potencial para ser um dos maiores produtores de trigo do mundo também, como Ucrânia, como Rússia, como Canadá, como Argentina. A gente tem uma capacidade imensa de crescer, mas aí quando vem essas políticas públicas de um preço que não vale a pena a gente estar produzindo, pois o preço é de prejuízo, a gente está pagando para produzir trigo. O trigo é um alimento nobre, que ele está totalmente ligado à mesa do brasileiro, à mesa do mundo. E ali, além de tudo, o preço, R$ 44, eu fiz os custos outro dia aí, fiz um custo em torno de R$ 50 a saca. Ele está girando entre 150 e 197 sacas por alqueire. A gente contar a máquina, isso tirando a nossa mão de obra. Falo, a mão de obra do agricultor é uma mão de obra escrava. A gente está trabalhando porque gosta. Ele está levando alimento também. A gente sabe que a gente nasceu para estar levando, para estar produzindo alimento. Não só para o brasileiro, mas propriamente para o mundo. O Brasil hoje alimenta 1,8 bilhões de pessoas. Uma área de 8% do território. É simplesmente fantástico o que a gente consegue fazer com somente essa área aí de plantio, tanto de soja, como de milho, como de trigo. Mas aí esperamos por uma melhora no preço. Como eu falei naquele outro vídeo, pelas minhas contas, então faz 63 anos, eu tinha falado 55 anos, que a gente está produzindo trigo. Desde que meus ancestrais e meu avô veio lá do Rio Grande do Sul, plantando trigo. O trigo está totalmente ligado a nós aqui do sul do Brasil. Mas infelizmente, depois de 63 anos, depois de há anos a gente batendo em cima de trigo, políticas públicas em relação ao preço não está mais valendo a pena. Ano passado, nos últimos 2 anos até que foi mais ou menos interessante o preço, mas esse ano é prejuízo. Felizmente a gente
tá pagando para estar produzindo trigo, para tá levando alimento à mesa. Vamos esperar aí que a política de preço mínimo seja implantada, que a gente tenha um subsídio para estar conseguindo produzir esse cereal. Depois de 63 anos, próxima safra, não semeamos nenhum pé, não vale a pena. A gente vinha aumentando gradativamente a área nos últimos anos, aí nos últimos 2 anos. Teve alguns anos atrás também que praticamente desistimos, estava pagando praticamente para trabalhar, deu uma melhorada, mas agora a tendência é cortar, infelizmente. Vamos esperar aí as políticas públicas, se a gente vai ter uma melhora significativa para nós produtores, que tem o apoio do Ministério da Agricultura. Carlos Fávaro, olhe para nós lá em cima, talvez esse subsídio de 500 milhões seja pouco, tem muito cereal plantado esse ano, então o subsídio a R$ 87,00, a gente consegue estar produzindo trigo. A R$ 44,00 a gente tem um prejuízo muito sério, vai quebrar todos os produtores desse tipo. Não é somente o triticultor, mas aí quando a gente pensa no produtor de milho safrinha, a gente tem uma realidade diferente aqui no sul do Brasil, pois as áreas são pequenas. Não é como um produtor grande lá do Mato Grosso, de Goiás, que ele consegue estar comprando a sua semente, o seu adubo direto das multinacionais, então ele tem um preço reduzido, ele compra direto para nós. Geralmente os insumos eles passam através de uma cooperativa e aí o insumo fica caro. Então eu peço para o governo, né, as políticas públicas, para que olhem para nós. Vai quebrar muita gente aqui no sul do Brasil, os produtores menores, tanto milho safrinha como trigo. Vamos esperar por uma melhora. Eu venho preconizando. O homem do campo sabe produzir, ele sabe o que está fazendo, ele não se afrouxa. Mas aí, se for para trabalhar no prejuízo, é melhor deixar as máquinas paradas. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, pessoal. Estou tentando sempre levar a realidade do campo. Sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural, trabalho no campo desde que me conheço por gente. 5 anos de idade já estava com meu pai em cima de uma máquina aí, plantando, colhendo. E aí, trigo, uma das culturas aí que sempre me encantou. Eu acho que é uma das culturas mais bonitas que a gente, como agricultor, como produtor, como triticultor, a gente está produzindo. Mas a gente não pode estar produzindo no prejuízo. Estamos com trigo BRS Bela Joia, variedade da Embrapa, um trigo por uma região mais fria. Esse ano a gente teve um problema sério com brusone. Eu nunca vi tanto brusone na minha vida igual deu nessa variedade aqui, pessoal. O tempo ajudou, um tempo seco e úmido, bastante umidade relativa e aí muito quente, não seco. Influenciou bastante essa pressão de brusone. A nossa região não é uma região que dá bastante brusone, dá mais giberela. A gente fez 3 tratamentos no espigamento, tentamos fazer o máximo possível aí, produtos registrados aí para controle de brusone como de giberela. Brusone é uma doença de difícil controle. Eu acho que ela se torna mais difícil do que propriamente a giberela. A gente segue com a colheita do trigo. O trigo, infelizmente, devido ao alto custo da implantação, esse ano o trigo está com uma boa qualidade, até imagina um trigo nos 150 sacas por alqueire, mas com um custo elevado.
Se a gente for contar máquina, depreciação, serviço, o diesel que encareceu muito esse ano, custo de semente, tratamento de semente, fungicida, inseticida, aí o trigo, infelizmente, para nós é prejuízo, pessoal. Vamos pensar aí as políticas públicas, segundo o nosso governo federal, aí se vai vir alguma coisa para melhorar esse preço. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fala num subsídio de 500 milhões, mas imagino aí que esse subsídio será somente para áreas financiadas. O preço mínimo do trigo, segundo dados da Conab, eles tiveram uma atualização em mais de 35% do valor que estava nos últimos anos. Então hoje a gente tem um preço mínimo de R$ 87,00 a saca, com um pH de 78. Trigo, imagino, em torno de uns 18 a 20 de umidade, esse trigo que a gente está visualizando. O trigo tá bonito visualmente. A gente vê umas manchas de brusone, que nem aqui, praticamente morto por brusone. Algumas manchas melhor, depende muito da qualidade do solo também. A cultivar que é muito boa, não precisa fazer um redutor de crescimento, o custo de implantação não seria tão alto. Se a gente fosse trabalhar com o preço mínimo de R$ 87,00, a gente estaria com um custo aproximadamente, nessa cultivar aqui, nessa variedade, em torno de 107, 100 sacas por alqueire, dependendo do nível de investimento, dependendo do nível de adubação. A gente faz muitas coisas com o trigo. Ele está totalmente ligado à alimentação humana. Cerveja, produção de pão, biscoito, macarrão, entre outros produtos, até mesmo a produção de cola, por exemplo, alimentação animal, formulação de concentrado. Nossa expectativa de rendimento, segundo o Conab, esse ano chega a 10,5 milhões de toneladas. Estava com uma expectativa de crescimento até 2030, superando 20 milhões de toneladas, segundo a Embrapa. Mas aí eu faço a pergunta para vocês: a expectativa vai aumentar ou a gente está com uma expectativa de diminuição? Esse ano, expectativa de 10,5 milhões de toneladas. O ano que vem, expectativa de rendimento de 6. O pessoal vai cortar, não vai semear trigo. Estamos trabalhando no prejuízo. Eu falo, se o governo não incomodar, deixando o agricultor trabalhar com preço justo, a gente sabe produzir, a gente sabe plantar, a gente sabe colher, a gente sabe fazer os tratos culturais. Mas aí quando a gente está pagando para trabalhar, de 30, 40 sacas por alqueire, aí é injusto com o agricultor, com o produtor aí que acorda de sol a sol, que dá o sangue por essa nação. É um preço injusto. Se você ainda não for inscrito, pessoal, se inscreve no canal aí, continua apoiando o agronegócio brasileiro. Já deixe seu like aí, compartilhe o vídeo, para que mais gente consiga ver a realidade do agricultor. Assim como o pecuarista, o produtor de leite, a gente está sofrendo muito com o preço. Estamos pagando para trabalhar, pessoal. É injusto com nós. Além de todo o capricho da implantação, temos um manejo diferente. Aqui a soja foi um pouco mais tarde, não foi safrinha. A gente fez cobertura de milheto. Foi colhido a soja, a gente fez um milheto. Milheto é uma planta que eu sou apaixonado, ela não tem um custo tão alto de implantação, mas a gente também tem que colocar esse custo de implantação do milheto no trigo. E a gente fez um milheto para ciclar potássio. O milheto é uma planta aí que ela consegue ciclar em torno de até 23 sacas de potássio, cloreto de potássio.
consegue ciclar muito nitrogênio, consegue ciclar bastante fósforo também. Algumas pesquisas demonstram aí uma capacidade de aumento de produção do trigo após o milheto, desde que sendo feito o manejo, uma dessecação previamente em torno de 20 dias antes. O trigo foi perdido um pouco o time de aplicação de ureia, mas é um trigo com uma capacidade de produção interessante. Pessoal, comecei a semear em cima de palhada de trigo. Pode ver que eu já baixei a regulagem aqui para ela ficar um pouco mais embicada, como que tá a plantadeira. Mas aí já na primeira passada eu já vi que não tá cortando bem. Eu tenho que dar um pouco mais de pressão nas molas aqui, disco de corte, deixar elas mais ou menos parelhas. Dá bastante pressão, vou dar um pouco de pressão também na mola do disco de adubo, ajuda um pouco. Mas tem bastante palha, palha meio verde ainda do trigo, mesmo dessecado. Vamos lá. Só uma atualização a respeito da produtividade dessa área, onde estava colhendo trigo. Infelizmente, devido a essa quantidade absurda de brusone, fechar mais ou menos uns 105 sacos por alqueire. Estava esperando mais. Então, além da produtividade baixa, ainda o preço não está ajudando. O brusone atacou muito esse ano. A variedade é mais sensível também. Só uma atualização. É triste, hein? Mas a gente segue, não sei até quando.